Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tec Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, prescrição penal, um dos temas mais fascinantes dentro do estudo do direito penal e que sim, tem um alto índice de queda em avaliações e concursos públicos, tá? Muita gente, quando estuda prescrição, acaba tendo alguma dificuldade de entender os seus mecanismos, mas se você tem essa dificuldade a partir de hoje, você não terá mais. A gente vai abordar aqui de maneira bem objetiva, porém de forma bem calma, para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida a respeito do tema prescrição penal. Beleza, galera? Antes de mais nada, se você ficar com alguma dúvida nessa aula, vai lá no meu Instagram, @Levi Moscovitz, e tira sua dúvida comigo, manda sua questão, manda seu desabafo. A gente está lá para estar ao seu lado até a sua aprovação. Fechado, galera? Vamos trabalhar? Já tá com sua aguinha aí? Já separou seu lanche? Já separou o cafezinho? Então, vambora trabalhar comigo. Pegue seu caderno e vamos nessa. Pessoal, todas as vezes que a gente trata sobre algum tema aqui no TEC, eu gosto sempre de trazer o conceito que a doutrina nos dá. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar com conceito porque, querendo ou não, é o pontapé de partida para que nós consigamos adentrar no assunto sem maiores problemas. Todas as vezes que você pensar em prescrição penal, lembre-se sempre de que o Estado, no exercício do direito de punir, ou seja, no exercício do jus puniendi, ele não pode ter a prerrogativa de exercer esse poder de modo infinito, de modo eterno. Então, o que a prescrição vai dizer para você? Vai dizer o seguinte, amigo, excetuando aqueles crimes em que o legislador constitucional rotulou como imprescritíveis, quais são, Levi? Racismo e ação de grupos armados contra o Estado democrático de direito. À exceção desses delitos, o Estado sempre terá um determinado prazo para conseguir exercer o seu direito de punir em face daquele que pratica um crime. Bom, pratica uma infração penal. Acabou. A ideia é essa. Então, por que existe prescrição? Porque eu não posso garantir ao Estado ter um direito eterno de punir. Então, lembre-se que o processo penal é um método de constrangimento estatal para fins de se verificar se aquele suspeito praticou ou não a infração penal que lhe é imputada, que lhe é acusada. Então, meu amigo, eu não posso deixar que o Estado passe 100 anos processando alguém. Então, os mecanismos de prescrição são exatamente os mecanismos que vão dizer, ó, Estado, adianta o lado aí, irmão. Beleza. Então, trazendo o conceito doutrinário, o conceito que a doutrina em direito penal nos traz, eu me fiz valer do conceito do professor Kleber Masson, que ele diz o seguinte: o Estado deve aplicar a sanção penal dentro de períodos legalmente fixados, pois, em caso contrário, sua inércia tem um condão de extinguir a consciência do delito, renunciando implicitamente ao poder que lhe foi conferido pelo ordenamento jurídico. Cabe a ele quem, Levi? O Estado. Pois empreender todos os esforços para que a punibilidade, aquele tema da aula passada, se efetive celere e prontamente. Pronto. Então, Estado, se você não cumprir o período, o prazo que eu trago em lei, você vai perder o direito de exercer o direito de punir. Ponto. Você vai perder o direito de exercer o jus puniendi. Beleza? Essa é a ideia de prescrição, tá? Mas o grande X da questão é que prescrição não é da maneira com que as pessoas pensam. Ah, Levi, então o sujeito pratica um crime hoje. Então ele terá um tempo para o Estado julgar, para que haja trânsito julgado, para que haja execução. Certo, certo, mas esse tempo ele não é linear. A gente vai aprender que existem diversos tópicos que vão mudar um pouco essa ideia. Ou seja, existem as chamadas causas interruptivas de prazo. Que você vai entender comigo que, chegando a determinado momento do processo, aquele prazo que estava correndo, ele vai parar e zerar. Não é tão simples um crime prescrever, embora pareça para as pessoas isso. Combinado? Então, já que você sabe o que é prescrição, eu preciso lhe trazer quais são as espécies de prescrição que nós temos dentro do direito penal. Vamos lá, pessoal. Então, basicamente, nós temos essas duas modalidades de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Levi, o que vem a ser prescrição da pretensão punitiva? Eu já vou lhe dar uma ideia. A prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre antes
do trânsito em julgado. A prescrição da pretensão punitiva ela ocorre antes do trânsito em julgado. Trata-se de uma modalidade de prescrição que é reconhecida durante o processo de conhecimento penal, durante a apuração delitiva. Já a prescrição da pretensão executória, vinculada à execução penal, você irá identificá-la a partir do fato de que ela ocorre depois do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado. Primeiro tópico. Segundo tópico. Quando falamos da prescrição da pretensão punitiva, nós temos aí 3 subespécies, ou seja, nós temos 3 subespécies de prescrição que ocorrem durante o processo de conhecimento e que podem fulminar o direito de punir do Estado. Quais são, Levi? Vamos lá? Eu vou colocar aqui as siglas, tá, pessoal? Você tem a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita, é a primeira. Você tem a prescrição da pretensão punitiva retroativa e você tem também a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Superveniente ou intercorrente, tá? Eu vou explicar já para você, mas você que está fazendo suas anotações, já coloca aí bonitinho. E quando falamos em prescrição da pretensão executória, não existe subespécies. É tão somente isso. E aí, para facilitar ainda mais, eu importei da obra do professor Kleber Masson esse quadro. E esse quadro já nos diz muita coisa para conseguirmos avançar nos nossos estudos de prescrição. Observa bem, a prescrição da pretensão punitiva, você já aprendeu comigo que ela ocorre antes do trânsito em julgado. Disse para você que existem 3 subespécies. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita. Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Rapidamente. Quando falarmos em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato, como o professor Kleber Masson bem nos traz, não há trânsito em julgado nem para acusação nem para defesa, ou seja, estamos ainda trabalhando com a tese de que a apuração ainda está dentro do seu começo. Ponto. E qual é o principal tópico para você entender na sua prova? Que na prescrição da pretensão punitiva, observe bem, venha comigo, não há sentença condenatória. O que isso significa dizer? Significa dizer que nessa hipótese de prescrição, pessoal, o juiz ainda não condenou o réu pelo fato. Trocando em miúdos, ainda não há pena concreta. É por isso que chamamos de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Por que, Levi, em abstrato? Porque você vai perceber comigo que na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, para fins de observar se o tempo de prescrição já ocorreu ou não, devemos sempre observar a pena máxima em abstrato do crime. Trocando em miúdos, galera, nessa modalidade de prescrição, a prescrição em abstrato, nós, para observarmos o mecanismo de prescrição, vamos saber, antes de mais nada, qual é a pena máxima do crime. E quando é que eu vou saber, Levi, que a prescrição é em abstrato? Você vai saber que a prescrição é em abstrato quando ainda não houver sentença condenatória, quando ainda não houver pena em concreto, quando ainda não houver aplicação de pena. Então, nessas hipóteses, pessoal, nós vamos observar a pena máxima do crime. Então, vamos lá. João pratica um crime de furto. Furto simples.
Combinado? Furto simples. João pratica um crime de furto simples. O furto simples tem uma pena de 1 a 4 anos. Para observar os mecanismos de prescrição, qual é a pena que você vai levar em consideração? 4 anos. Sempre a pena máxima do crime. Por quê? Porque ainda não houve sentença condenatória. Esse é o ponto, pessoal, que vai trazer a distinção dessa modalidade de prescrição para as duas próximas. Porque tanto na prescrição superveniente como na prescrição retroativa, o professor Cléber Masson nos diz: há trânsito em julgado para a acusação, mas não para a defesa. O que isso significa dizer? Significa dizer que já existe uma sentença acusatória, uma sentença condenatória, perdão. Uma sentença condenatória. Portanto, você já tem uma pena em concreto, porque se existe uma sentença condenatória, o juiz já lhe aplicou uma pena. E para além disso, a acusação não recorreu da sentença. Aí você me pergunta, Levi, como a sentença não é condenatória, a acusação vai recorrer para quê? Para aumentar a pena? Porque entende que existiu alguma agravante que não foi levada em consideração, alguma causa de aumento de pena? Não pode acontecer? Pode. Mas quando falarmos em prescrição superveniente e prescrição retroativa, lembre-se, existe sentença condenatória. Existe uma pena em concreto. Só que a acusação, seja o Ministério Público, ou seja o querelante nas ações penais privadas, que você já viu isso comigo aqui no TEC, eles não recorreram. E aí, pessoal, você já entende que o negócio vai mudar. Por que já vai mudar? Porque diferentemente da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que a gente usa a pena máxima do crime, nessas duas, a gente já tem uma pena aplicada. Se a gente já tem uma pena aplicada, a gente não precisa da pena máxima do crime. O que é que nós vamos fazer? Para observar os mecanismos de prescrição, tanto na prescrição superveniente como na prescrição retroativa, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos valer da pena aplicada em sentença. Aí o negócio vai começar a fazer sentido na sua cabeça. Vai dizer, rapaz. Vamos pegar o exemplo do furto que eu dei? Na prescrição da pretensão em abstrato, eu disse, galera, se o crime é de furto, vamos pegar a pena máxima do crime de furto, que é 4 anos, e valermos dos mecanismos. Não foi isso que eu te disse agora? Na prescrição superveniente e retroativa, que eu já te digo a diferença de uma para outra, na prescrição superveniente e retroativa, a gente vai se valer da pena aplicada em sentença. Então, ao invés de se valer da pena máxima de 4 anos, eu vou olhar para a sentença, vem cá, o juiz aplicou quanto aqui? O juiz aplicou 2 anos. Massa! Então, você acabou de me dizer que o mecanismo de prescrição que você vai se valer é a pena de 2 anos, e não a pena máxima do crime. Por isso que são hipóteses de prescrição diferentes. E aí, pessoal, eu vou falar mais um pouco lá na frente, com muito mais detalhes sobre isso, mas quando você pensar em prescrição superveniente e retroativa, eu vou te dar uma manha para você nunca esquecer. Prescrição superveniente, conto para frente. Prescrição retroativa, eu conto para trás. Ponto. Dentro dessa linha de raciocínio, você vai perceber que na prescrição superveniente, o seu mecanismo será partir da sentença condenatória para frente. Ou seja, com os mecanismos que eu vou te ensinar já já, você vai pegar a pena que foi aplicada em sentença e olhar sempre para frente. Você vai observar se, com os mecanismos prescritivos que eu te ensino já houve a prescrição. E quando você pensar na prescrição retroativa, você vai pegar a sentença e vai olhar para trás. Você vai voltar um pouco no tempo com o mecanismo de prescrição que eu vou te ensinar para saber exatamente se houve ou não houve prescrição. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas eu já preciso te adiantar, tá? E a prescrição da pretensão executória, já diversa dessas outras 3 subespécies que eu acabei de falar, existe trânsito em julgado para ambas as partes, acusação e defesa. E a partir daí, nós vamos observar se, do trânsito em julgado em diante, o Estado conseguiu ou não conseguiu executar. Então a pergunta é essa: quando há prescrição da pretensão executória, a pergunta é a seguinte: o Estado
O Estado que tem o jus puniendi, né, o direito de punir, o Estado consegue ou conseguiu executar a pena? Essa é a pergunta que nós fazemos quando o assunto é prescrição da pretensão executória. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Tem muitas nuances, pessoal. Isso aqui é só a base. Isso aqui é só a base pra gente seguir em frente. Fechado? Pronto. Dito isso aqui pra você, sua cabeça já deve estar mais ou menos pensando da seguinte forma, tá? O tempo inteiro, Levi, em que você explicava pra mim o que era cada modalidade de prescrição, você falava em mecanismos. De que maneira esses mecanismos vão existir? Porque a primeira coisa você vai perguntar é a seguinte, tá, Levi, mas quanto tempo é que a prescrição vai se dar? Quando é que começa a contar a prescrição? Você me disse que existem os chamados marcos interruptivos, ou seja, momentos do processo em que esse prazo é zerado. Que momentos são esses? Existem momentos que, ao invés de interromper, somente suspendem? Então é isso que eu vou começar a falar com você agora. Fechado? Se você tiver com alguma dúvida aqui agora, pausa o vídeo, já manda um direct para mim lá no Instagram, ou então fala comigo aqui pelo Tech, que a gente vai conversando. Fechado? Bom, dito isso, vamos caminhar. Porque a partir de agora eu vou te falar o cálculo do prazo prescricional. Porque você entendeu o mecanismo. A um eu levo em consideração a pena em abstrato, a outra eu levo em consideração a pena aplicada em sentença, mas o processo ainda não foi concluído, ou seja, não existe trânsito em julgado, e no outro lá existe trânsito em julgado lá, e eu quero saber se o Estado consegue ou não consegue executar a pena. Então é o 109 que vai dizer isso para nós, que vai dizer o seguinte, olha, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto do parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. O que é que ele quer dizer para você aqui? Olha, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110. O que é que esse parágrafo 1º do artigo 110 vai trazer para você? Ele vai trazer para você, pessoal, a prescrição da pretensão punitiva superveniente e a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Por quê? Porque o 109, ele traz em regra, quando ele diz, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Foi o que você aprendeu comigo? Quer voltar comigo para ver? Ó, foi o que você aprendeu comigo. Qual é a modalidade de prescrição que leva em consideração a pena máxima do crime, a prescrição em abstrato. Então o que é que o 109 está querendo dizer? Excetuando a prescrição superveniente e a retroativa, que eu levo em consideração a pena aplicada em sentença, na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, eu vou regular pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Ó, como começou a fazer sentido. Ah, o 109 diz isso pra mim. O que o 109 diz? Excetuando superveniente e retroativa, a abstrato regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Ponto. Aí ele vai lhe dizer, ó, meu irmão, se você quiser compreender, você vai observar qual é o crime que o sujeito está sendo processado. Presta atenção. Você vai observar qual é o crime que o sujeito está sendo processado. Você vai observar a pena máxima desse crime e vai olhar essa tabelinha aqui. Levi, eu preciso decorar isso? Cara, a depender do certame que você esteja se preparando, sim. Provas de defensoria pública exige muito isso. Provas de magistratura exige também. Provas de carreiras policiais, nem tanto. Ministério Público, talvez não, pouco menos, mas defensoria e carreira de magistratura, principalmente magistratura estadual, vale cobrar isso daqui. Então o que ele quer dizer? Meu amigo, olha o crime que o sujeito cometeu. Bora, pensa comigo um crime. Eu tenho certeza que você vai pensar homicídio. Ponto. Pensou num crime. Homicídio. Vai lá. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado, ele vai ter uma pena de reclusão de mínimo de 12 e máximo de 30. Você quer saber em quanto tempo o crime de homicídio qualificado irá prescrever? Vem aqui comigo. Qual é o máximo da pena do homicídio qualificado? 30. Não é superior a 12? Sendo superior a 12, o homicídio qualificado, dentro da ótica da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, porque estamos levando em consideração o máximo da pena, prescreverá em 20 anos. Funciona desse jeito, gente. Funciona desse jeito.
Vai lá, Levi, me dá outro exemplo. Te dou outro exemplo. Crime de roubo. Levi, em quanto tempo a gente vai ter a prescrição do crime de roubo? Só você parar para observar. Olha o máximo da pena. Pena máxima de roubo, o crime de roubo tem pena de reclusão de 4 a 10 anos. A regra é essa, tá? Roubo simples. 4 a 10 anos. Pronto, 10 anos, beleza. Em 10 anos, Levi, em quanto é que vai prescrever? Ó, observando a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ou seja, pelo máximo da pena, observamos que, como a pena é superior a 8 anos, a pena máxima é superior a 8 e não excede a 12, o crime de roubo prescreve em 16 anos. Dou outro exemplo. Levi, qual é o tempo de prescrição do crime de estelionato? Bora lá. Estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. Em quanto tempo vai prescrever? Observando a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, você percebe que se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8, ou seja, 5 anos, o crime de estelionato prescreve em 12 anos. Olha como o raciocínio é tranquilo. Ah, Levi, em quanto tempo prescreve o crime de furto simples? Furto simples. Furto simples tem a pena mínima de 1 e máxima de 4 anos, reclusão de 1 a 4 anos. Só observar aqui. Ora, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, furto simples prescreverá em 8 anos. Observa. Só assim para você compreender como fica tranquilo. Ó, tranquilo. Então, assim, utilizando esses mecanismos, pessoal, é que você vai compreendendo como é que o cálculo prescricional ele vai acontecer. Ponto. A ideia é essa, ponto. Assim, desse jeito, tá? Desse jeito. Vai lá. Crime de calúnia. Vai lá, Levi, quanto tempo é que vai haver a prescrição do crime de calúnia pela pena em abstrato? Vamos lá, crime de calúnia tem pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Beleza? 2 anos, modalidade simples, 2 anos. Pronto, ó, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior não excede a 2, ou seja, até 2, o crime de calúnia irá prescrever em 4 anos. Levi, quanto tempo vai prescrever o crime de ameaça? Pronto, vamos lá. Crime de ameaça tem pena máxima de 6 meses. Ora, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, prescreverá em 3 anos. Lhe dei todos os exemplos para você agora raciocinar comigo. Todos. Absolutamente todos. Tá? E dentro dessa regra, pessoal, observe você que eu acabei de te contar o mecanismo da prescrição, da pretensão punitiva em abstrato. Então vamos lá? Só para fechar o nosso exemplo aqui. Exemplo, qual é o crime, Levi? Furto simples. Furto simples lá do 155 caput. Pronto. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, massa. Vem cá, Levi, qual é a pena máxima do crime? 4 anos. Opa, eu venho aqui no artigo 109 e vou olhar. Opa, se não excede a 4, qual é o tempo de prescrição dele? 8 anos. Então a primeira coisa que eu estou lhe mostrando é de que maneira você faz o cálculo de prescrição. Você precisa decorar, assim, salvo, obviamente, dentro daquela ótica que eu lhe falei, de provas de defensoria pública, magistratura, que aí vão exigir um pouco mais. Mas, no seu estudo, você vai acabar criando métodos de memorizar isso daqui, tá? O que é que eu quero te dizer mais do que isso? Levi, você acabou de me ensinar o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, certo? E como é que vai funcionar o cálculo da prescrição da pretensão superveniente e retroativa? Porque nela, volta pra cá comigo, volta, ó, nela você me disse, nessas duas, você me disse que eu aplico a pena de sentença, não é isso? É. Porque em abstrato você pega a pena máxima do crime. Intercorrente, ou seja, superveniente ou retroativa, você vai utilizar a pena que o juiz aplicou. E o cálculo é o mesmo? É. Só que ao invés de você levar a pena máxima, em consideração a pena máxima do crime, você observa a pena aplicada em sentença. Vou lhe dar o mesmo exemplo, furto simples. Ó, voltando pra cá, gente, tá? Furto simples. Observe bem. Só que no furto simples, nesse caso, o juiz já aplicou a sentença dele. E ele aplicou a sentença dele dizendo que João é condenado por furto simples e por isso ele tem a pena aplicada de, pena aplicada de 2 anos. Pronto. Se ele tem a pena aplicada em 2 anos, o que é que a gente vai fazer no cálculo, Levi? Vai observar aqui a nossa tabelinha. Peraí.
Se a pena aplicada não excede 2, preste atenção aqui, viu? Se a pena aplicada não excede 2, qual o prazo de prescrição, Levi? 4 anos. Por isso que eu chamei a atenção aqui, ó, galera, ó, salvo disposto no parágrafo 1º deste código, do artigo 110 desse código, porque lá no começo eu disse, olha, o parágrafo 1º do artigo 110 desse código fala da prescrição superveniente e da prescrição retroativa, ó. Essas duas vamos levar em consideração a pena aplicada em sentença e vamos fazer exatamente o mesmo cálculo. E é isso que eu quero que você não esqueça. Desculpem. Ponto 1. Ponto 2. Levi, e a prescrição executória, eu vou levar em consideração esse cálculo? Também. A mesma coisa. Vai pegar em consideração a pena aplicada em sentença e vai observar aqui em quanto tempo vai haver essa prescrição. O grande X da questão, pessoal, que a gente vai ver isso nos próximos blocos é... Vem cá, Levi. E como é que essa conta é feita? Eu levo em consideração o quê? Quando é que começa a ser feita? Entendeu? É a partir daí que a gente vai. Então eu quero fazer com você aquele velho passo a passo. Ó, começamos daqui e vamos seguir aqui para você deixar tudo muito bem desenhado na sua cabeça. E o que acontece, velho? Dentro dessa linha de raciocínio, a gente precisa chamar a atenção para uma coisa que é muito importante, que cai muito em prova. É o que, Levi? Pessoal, existem determinadas situações em que essa conta aqui, ela é reduzida pela metade. Como é, Levi? Existe uma determinada situação, pessoal, que eu vou trazer para você agora, que está lá previsto no artigo 115 do Código Penal, que nós vamos reduzir o prazo prescricional pela metade. Pela metade. Ou seja, cumprida determinadas circunstâncias, essa lógica que nós fizemos aqui de 8 anos vai passar a ser 4. E essa lógica que eu fiz aqui de 4 anos vai passar a ser 2. Por quê? Vem ver comigo agora. Artigo 115 do Código Penal, galera. Vamos lá? São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime, primeira circunstância, menor de 21 anos ou na data da sentença, maior de 70. O que isso significa dizer? Significa dizer, pessoal, que na sua prova, se lhe for trazido uma situação problema, fique muito ligado na idade do autor do crime. Fique ligado na idade do agente. Porque começa assim, ó. João, na véspera de completar 20 anos, invade uma joalheria e subtrai diversas joias de dentro. João é condenado a uma pena de 3 anos. Dessa forma, é possível dizer que a pena estará prescrita em 2 pontos. A prova vai fazer assim. Aí o que é que você vai lembrar? Porra, já tem aplicação de pena, 3 anos, tá? 3 anos, eu lembro que por não exceder a 4, prescreve em 8. Pronto. Então o crime estará prescrito em 8 anos, certo? Errado. Por quê? Porque lembre que João tinha menos de 21 anos na data do fato. Como ele tinha menos de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional dele é reduzido pela metade. Assim, a resposta certa não é 8 anos, mas sim 4 anos. Então, pessoal, muitíssimo cuidado em cima dessa regra. Isso cai em prova, velho, e cai mesmo, e cai bem assim, do jeito que eu tô te falando, tá? Não tô falando nem na leitura da lei seca. Eu tô falando em cima do mecanismo para que a gente consiga trabalhar de maneira objetiva. Então, finalizando esse bloco, o que é que a gente viu aqui? A gente viu o conceito de prescrição, a gente viu as espécies de prescrição e eu acabei de trazer para você o cálculo do prazo prescricional e a causa de redução pela metade do prazo prescricional. Então, nos próximos blocos dessa aula, vamos trabalhar com o início da contagem. De quando é que esse prazo vai começar? De 4 anos, de 8 anos, de 12 anos? Começa a partir de quando? Ora, existe marco interruptivo? Que momentos do processo são esses? Marcos suspensivos? Então, isso tudo a gente vai estar falando nos próximos blocos. Beleza, galera? Então, pronto. Finalizado o primeiro bloco, não, né? Bloco. Finalizado o primeiro bloco, galera. Bloco. Quase sai errado. Vá tomar seu cafezinho, vá beber sua água, qualquer dúvida manda pra mim, @LeviMoscovitz lá no Instagram, que a gente vai bater no papo. Belezinha? Eu também vou tomar um cafezinho e volto já pra continuar falando com vocês sobre prescrição. Não saia daí não.